Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 601 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo aquilo, se você gosta do meu canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos no canal, né, sempre com defesa intransigente do Estado democrático de direito, das liberdades, da democracia, da Constituição, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Hoje postamos, faz pouco tempo, inclusive até atrasamos um pouco, né, a entrevista com o deputado Kim Kataguiri, aqui, deputado federal por São Paulo, né, discutindo essa questão impeachment, governo Bolsonaro, Covid-19, Congresso Nacional, a questão da participação da sociedade, em suma, batemos um papo um pouco sobre isso. Vale a pena assistir a entrevista, que está bastante interessante. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela Marco Antônio Vila oficial, e na plataforma Discurso, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. www.cursodovila.com.br. Hoje o dia tem aquela, claro que a ida do Bolsonaro a Chapecó em Santa Catarina faz reforçar uma interpretação que nós já estamos conversando aqui há meses com vocês, e a articulação política, o STF está reunido para discutir, não vai, tudo indica, solucionar essa questão hoje em relação às missas, aos cultos, etc. tal, né? E, enquanto isso, o país vive essa situação dramática, traumática, gravíssima, a mais grave crise da história do Brasil republicano, a mais longa no tempo, a mais profunda, que tem uma especificidade como nenhuma outra crise da história do Brasil republicano. Portanto, a sua especificidade exige um esforço analítico que eu não vejo outras pessoas fazendo, para entender a especificidade dessa crise, porque é só a partir da sua compreensão que vai ser possível encontrar caminhos alternativos para sair desse momento extremamente difícil que o país vive, né? Passei, claro, por todo o noticiário, desde manhã, vendo as conversas, fofocas, muitas notícias diversionistas, sem substância, mas tem algumas delas que permitem alguma reflexão. Uma delas é importante, o do Dr. Dimas Covas, que já foi diretor do Butantan, que já foi entrevistado no nosso canal, vocês podem acessar, colocando uma questão central, ou seja, diz ele, abre aspas, está no Globo, estamos perdendo a batalha contra a Covid, o negacionismo está vencendo, né? Diz a linha fina, numa entrevista, né, Dimas Covas diz que nova vacina do Instituto será resistente à variante brasileira. É bom lembrar que eles estão desenvolvendo uma nova vacina, né, como é de conhecimento, nós até falamos aqui, será resistente à variante brasileira do vírus, e que aguarda insumos para entregar, melhor dizendo, 6 milhões de doses de Coronavac em abril. Há um problema grave, gravíssimo, que é a questão, são os insumos. Os insumos, nós sabemos hoje, farmacêuticos, no mundo inteiro tem 2 fontes, China e Índia. Né? No nosso caso aqui em tela, para essa vacina, vem da China. E, devido às ações irresponsáveis do governo brasileiro, e não é de hoje, né, no caso particularmente da pandemia, desde o início do ano passado, teve algumas dificuldades nesse processo de liberação e da chegada dos insumos, que são indispensáveis, evidentemente, para a confecção da vacina. E isso cria problemas para a distribuição das vacinas para todo o Brasil, parte fica já no estado de São Paulo, né? E nós estamos vivendo uma situação bastante dramática, tal. Né? Há uma notícia também muito importante, está na Folha de São Paulo Online. O país atinge recorde de 21 capitais e Distrito Federal, com mais de 90% de UTIs lotadas. Quadro crítico é inédito desde o início que o levantamento da Folha começou a realizar a partir de maio do ano passado. O país atinge recorde de 21 capitais e Distrito Federal, com mais de 90% de UTIs lotadas. A situação, portanto, é grave, muito grave.
né? Sendo assim, apesar disso tudo, de tudo isso que nós estamos vivendo, né, e que é uma situação complicada, lembrar que ontem tivemos o triste recorde de 4.211 mortes, nós estamos atingindo hoje 340 mil óbitos. Eu, sinceramente, confesso a vocês que eu nunca imaginei que nós chegaríamos a isso, nunca imaginei. Ou, se chegássemos a isso, teria uma explosão da sociedade, exigindo a substituição imediata do presidente da República e a responsabilização jurídica de todos os criminosos que levaram a essa matança. Porém, isso não tem ocorrido. E esse é um desafio que eu tento fazer para interpretar a realidade, tentar compreender o que é que está acontecendo com o Brasil. O que é que está acontecendo com o Brasil? Há alguns que ainda imaginam, ou por ingenuidade, ou por obter vantagens indevidas, que o Bolsonaro possa mudar, né? Então, vamos só ver algumas brevíssimas notícias. Hoje ele voltou a atacar o lockdown, né? Ele foi a Chapecó, Santa Catarina, o prefeito mentiu, as informações que o prefeito deu naquele vídeo, né, não eram verdadeiras, a situação de Chapecó é gravíssima, né? E o presidente lá esteve e começou primeiro a criticar, que isso também esteve em Itaipu, ali próximo, né? Na usina de Itaipu, entenda-se, ele criticou o que ele chamou de foco da imprensa apenas na vacina. Ele acha que isso daí não é uma questão importante. Olha a loucura do genocida Bolsonaro. Ele acha que a ficar com foco na vacina não é algo importante. Em outras épocas, teria uma explosão, independente de pandemia. Independente de pandemia. E com maiores dificuldades de comunicação entre as pessoas, né? E nós não tínhamos a facilidade como tem hoje, da internet. Havia uma dificuldade de comunicação, né? Haveria uma explosão, as pessoas ficariam indignadas. A capacidade de indignação no Brasil, e teremos de descobrir as razões, é a cada dia menor. A cada dia menor. A impressão que dá é que, conforme sobe o número de mortes, cai a indignação. Por quê? Não sei, não tenho resposta para isso, né? Diz ele, Bolsonaro, sobre o foco na vacina. Abre aspas. A gente fica assustado, prezada imprensa brasileira. Tanta eficiência, né? Tanto foco apenas na vacina. Queremos vacina? E passando pela Anvisa, sim, mas também buscar o remédio para sua cura e não demonizar qualquer outro medicamento que um médico receita no final da linha. Isso faz parte do ser humano, buscar alternativas. Ou seja, ele está falando que para que vocês se concentram na vacina? Continua com o mesmo discurso há um ano. Há um ano. E nós estamos já nos aproximando de 400 mil mortes, né? Da Covid-19. 400 mil mortes. E ele volta a falar, por que demonizar? Olha o que ele faz de forma criminosa. Qualquer outro medicamento que o médico receita é o tratamento precoce. É o tratamento precoce. Em suma, ele continua o mesmo. E isso é uma coisa que eu não consigo compreender, como é que o Brasil assiste tudo isso passivamente e não reage, né? Usando de todo o arsenal que a Constituição permite. A Constituição cidadã dá inúmeros instrumentos para uma resposta em massa da sociedade civil ao criminoso Bolsonaro. Porém, infelizmente, nada acontece. Ele não só voltou a falar do tratamento precoce, deu informações absolutamente errôneas, fez uma comparação com o HIV, um verdadeiro absurdo que ele diz, coisas absolutamente sem sentido. Ele não entende o que foi o episódio da AIDS, do HIV, com a Covid-19. Então, faz comparações absolutamente descabidas. Tal. E, como de hábito, né, ele volta a ameaçar com golpe de Estado. Volta a ameaçar um golpe de Estado. Ele teria pedido informações às Forças Armadas para saber se o país teria um contingente de militares suficientes para conter distúrbios sociais. Esses distúrbios sociais, entre aspas. Diz ele, o criminoso Bolsonaro. Não fico feliz em conceder auxílios, gostaria que não fosse preciso, mas é para evitar um mal maior. Olha, atenção agora, hein? Tudo que nós falamos está ocorrendo, tudo, hein? Olha que ele vai dizer, atenção, temos
faltou S aqui, temos problemas sociais gravíssimos no Brasil. Converso com as nossas Forças Armadas. Pera, os problemas sociais do Brasil, que relação tem com as Forças Armadas? Nenhum, não é verdade? Continua ele. Olha, se eclodir isso pelo Brasil, o que vamos fazer? Temos efetivo para conter a quantidade de problemas que podemos ter? E outra, é uma explosão por maldade ou por necessidade? O que devemos fazer para evitar isso aí? Como preparar? Pouco depois, ele disse em Chapecó, o nosso exército não vai ser utilizado para se instituir lockdown. Essa é a forma como ele... Eu estou lendo literalmente o jeito que ele fala. Ele fala tudo errado, mas o que eu posso fazer? Eu tento falar como para ser fiel ao que ele disse. Ou seja, tudo que nós dizemos todos os dias e há meses, e desde o ano passado. Desde o ano passado. Ou seja, ele quer... Ele produz o caos, nega a existência do caos, fala depois em saques, porque o que está implícito aqui é saques, diz que pode usar as forças, será que tem contingente suficiente das Forças Armadas? O que está implícito também aí? Vamos entender o que está subentendido no texto. Né? Está implícito que se as Forças Armadas não tiverem de contingente suficiente, quem pode ter? Exato, as polícias militares. É isso, é essa a jogada. Então, vocês estão percebendo, de um lado, ele está apontando o golpe de Estado, ameaça a utilização das Forças Armadas, diz que se não tiver contingente suficiente, vai usar as polícias militares, é o que está implícito aqui entre linhas, né? E aponta que pode ter saques. Nós comentamos, e hoje mesmo tem excelentes matérias sobre isso, especialmente no Globo, e comentamos ontem também, a questão dos que estão passando fome. A situação é dramática, especialmente nas grandes regiões metropolitanas. A situação é dramática, está para explodir um barril de pólvora, que é o caos social. E ele sabe disso. O auxílio emergencial que o governo encaminhou para o Congresso Nacional, e está sendo aprovado, é uma piada, é ridículo. Aquilo não consegue enfrentar a grave situação econômica que nós estamos vivendo. Então, percebam, de um lado, ameaça golpe de Estado, fala em Forças Armadas, diz que não vai usá-las por lockdown, ameaçando prefeitos e governadores, implicitamente está dizendo das PMs, que as Forças Armadas não têm contingente suficiente. Então, vocês estão percebendo como é que ele está construindo o processo do golpe de Estado. Né? Criticou o foco na vacina e tal, e aí veio o senhor André Luiz Mendonça, advogado-geral da União, hoje na sessão, assisti parte da sessão do Supremo, patético. Uns advogados, um deles foi repreendido corretamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, porque ele disse que o STF não estava nem aí, estava sendo omisso em relação à questão. E só citações bíblicas, o curioso, que parecia um tribunal religioso. Dava a impressão que nós estávamos em Teherã, não em Brasília. É um tribunal islâmico. É isso, uma república islâmica. Porque as falas todas tinham como sustentação a Bíblia. Eu fiquei pensando, e a Constituição? E o ordenamento legal? E a jurisprudência brasileira? Onde é que estão? Não. Aí o senhor André Mendonça, outro patético, e que deve, provavelmente, terminar no Supremo Tribunal Federal, né? Fez uma afirmação ridícula, que inclusive encontrou resposta também por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele agora é advogado-geral da União. Ele foi promovido a ministro da Justiça, depois foi derrubado do Ministério, Bolsonaro jogou para a AGU e ele não fala nada. É um capacho do Bolsonaro. Em nome de Jesus, isso que é importante, porque se diz pastor. Vamos lá, diz ele, olha o absurdo, medidas de toque de recolher são incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, é medida de repressão própria a Estados autoritários. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que foi feito por prefeitos e governadores são medidas desesperadas frente ao caos produzido pelo governo do qual esse senhor faz parte, o governo criminoso de Bolsonaro, do qual ele conesta. Ele conesta. Ao fazer essa afirmação, ele sabe que, no fundo, é falso. É impossível que um homem que tem um pouco de estudo jurídico, alguma formação, possa fazer uma comparação entre ações quase que desesperadas de prefeitos e governadores e
dizer que isso é incompatível com o Estado Democrático de Direito e associar, olha o absurdo, a estados autoritários. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. E o Bolsonaro também hoje, veja como que eles repetem, e percebo, isso passa a entrar no noticiário como se fosse algo absolutamente normal. Ninguém falava nisso ao ano passado. Agora falar, ameaçar com golpe de Estado, ficar falando em Forças Armadas, PMs, em estado de sítio, ele voltou ao estado de sítio. Hoje, voltou a falar, e é muito claro os artigos 137, 138, 139 da Constituição, o que reza sobre estado de sítio, e dá poderes absolutos ao presidente da República. Evidentemente, nós sabemos que é necessário que o Congresso Nacional autorize, e ele tem prazo para tal. Porém, se você obstruir, por exemplo, que o Congresso possa apreciar a questão, você obstruir internamente, entenda-se, com uma ação parlamentar, você cria dificuldades para o Congresso possa apreciar a questão. E aí, quando o Congresso for apreciar, mesmo que seja no prazo legal, constitucional, não haverá mais Congresso. Então, a situação ela é muito clara, E ele, nessa articulação, né, golpista, Forças Armadas, polícias militares, se utilizando de artifícios frágeis jurídicos, né, que não se sustentam, jogando os evangélicos contra o Supremo Tribunal Federal, porque essa questão sobre cultos já está determinada pela legislação do qual ele assinou, Bolsonaro assinou uma lei que regulamenta essa questão e que transfere aos prefeitos e governadores autoridade para tal. Ao fazer isso de forma planejada, ele está jogando uma parte da população brasileira contra uma instituição, a instituição máxima do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas, não satisfeito com tudo isso, percebam como ele vai articulando, e esse caldo de ódio, de insatisfação, de medo, né, do medo do hoje e do amanhã, que a cada dia é maior das pessoas, e as pessoas não têm referências. Porque sabe o que acontece? A popularidade dele, pesquisa XP mostrou, divulgada ontem, não para de cair. Quer dizer, o ruim, péssimo, dispara. O ótimo e bom vai lá para baixo. Né? A desaprovação a cada dia é maior. Então, as pessoas sabem que a situação está angustiante, é uma agonia que as pessoas vivem, mas elas não encontram referenciais políticos para se agarrar. É como se fossem náufragos numa revolta. Né? Mas aonde você vai se agarrar? Você não tem, porque os partidos políticos não conseguiram se construir como alternativas frente à situação que nós estamos vivendo. Não basta soltar o manifesto. E aí? E aí? Né? Solta o manifesto aqui. Não, é necessária uma ação em massa. E os partidos têm estrutura para tal. Os partidos têm estrutura para tal. Segundo a entrevista com o senador Regufe, que tem no nosso canal, cada senador tem 55 assessores, 55, meu Deus do céu! Portanto, se você... São 81 senadores. Se você pegar 20 senadores, já tem mais de 1.000 assessores aí para fazer uma mobilização desse tipo, só no Senado. Estou falando de 20 senadores em relação aos 81. Portanto, eu estou falando um quarto. Né? Se juntar os 513 deputados, pega uma parte desses deputados federais, e mais os deputados estaduais, e mais os vereadores, né? E mais a estrutura partidária. Meu Deus do céu, você tem milhares de funcionários políticos, vamos chamar assim, né? Nessa denominação que não existe legalmente, que poderiam estar nessa ação, né? E não estão. Espera-se que ocorra um milagre, conversão do Bolsonaro, que haja um cataclisma, que de uma hora, em certo momento, as pessoas vão se cansar, haja não sei, uma explosão social incontrolável, que poderá ocorrer. Na história do Brasil, vale destacar, esse tipo de explosão é quase que nula. A nossa história não se caracteriza por isso. Diferente de outros países da América Latina de colonização espanhola, para ficarmos no continente americano, mas isso não caracteriza a história brasileira. Por exemplo, você vai falar assim, 2003? Não, 2003 não é uma explosão social.
né? Convenhamos, exclusão social é outro patamar da prateleira, não foi o que ocorreu em 2013. E a questão que se coloca, quando você vai olhando, hoje ele vai estar à noite em São Paulo, né? E vai almoçar, vai jantar, melhor dizendo, com empresários. Alguém vai falar, o PIB está ali. O PIB, Produto Interno Bruto? Não, pode ter, você pode apelidar aquilo, pode ser o PIG, mas o PIB não. Isso aí é uma piada. Da onde você vai achar que aqueles empresários representam têm relevância na economia brasileira? Aqueles que vão estar na casa de um cidadão que não produz nada. Em termos produtivos, o cidadão que patrocina o jantar não produz nada. Em termos de valor, se você pegar a teoria do valor e discutir economia, o que ele produz? O senhor que vai patrocinar o jantar? Nada, nada. Ao contrário, ele fica até satisfeito com o caos porque ele vende mais serviços, mas produção de mercadoria não existe ali. Né? Bem, e vai ter algumas pessoas que representam alguém? Não, representam si próprios e seus interesses. Na maior parte das vezes, pouco republicanos. Então, a questão que se coloca, quando você estuda essa conjuntura, é que a dificuldade que eu falei no início da nossa conversa analítica é grande, né, do entendimento do que está ocorrendo, para daí construir caminhos de saída, vários, que na verdade não teremos só um, mas o que chama a atenção é a paralisia da participação das... Né, há uma paralisia. Quando saiu 300 mil mortos, houve, parece que, um choque. Aí saiu um manifesto, saiu um segundo manifesto, entraram com mais um pedido de impeachment, aí amainou. Por quê? Só Deus sabe. Eu não consigo compreender. Agora já estamos com 340 mil. Eu não sei, nessa contabilidade mórbida, se é necessário chegar a 400 mil, e aí volta os setores né, organizados da sociedade a se manifestar de alguma forma. Porque a tendência... Se você analisar que o Ministério da Saúde, tudo que prometeu sobre vacinas, não cumpriu nada, e não vai cumprir. E o ministro da Saúde, o Queiroga, não é Quiroga, é Queiroga, vai, daqui a pouco, ele é mais esperto que os anteriores, ele evita ter um confronto com o Bolsonaro. Você percebe claramente, ele é esperto. Numa linguagem vulgar, é um sabonete. Né? Mas o que o Bolsonaro falou hoje é o oposto do que é determinado pela OMS, do qual o ministro tenta se aproximar, inclusive para ver se o Brasil tem condições de obter vacinas naquele consórcio que o governo Bolsonaro anteriormente negou participar em 2020, quando estava abrindo o consórcio internacional. E hoje essas vacinas fazem uma terrível falta aqui no Brasil. Então, o Bolsonaro, e ontem eu falei isso, eu disse, até o título da live, Bolsonaro continua sendo Bolsonaro. Ele continua mesmo. Ontem eu disse. Hoje, ele reforçou, eu só não sei a Mega Sena, mas hoje ele reforçou o que eu disse ontem. Bolsonaro continua sendo Bolsonaro, voltou a falar o off-label lá, que ele acha que é o uísque, ele nem tem ideia do que ele está falando. Agora, terrível o silêncio das autoridades médicas, né? Ele continua receitando, e as pessoas morrendo com problemas seríssimos no fígado, as pessoas morrendo, a tragédia. Ontem batemos o recorde, ele ironizou os 4.211 mortos, ironizou, né? Hoje ironizou a denominação que é dada a ele corretamente, nós fomos um dos primeiros a falar isso, genocida, assassino, criminoso. Né? Ele ironizou, ficou gostando, dando risada hoje lá em Chapecó. Então, a situação, assim, ele não tem base empresarial, ninguém vai achar que esse jantar com esfirra lá que vai ter e tal, que isso daqui representa a base empresarial brasileira. É evidente que não, né? Ninguém em sã consciência imagina isso. Então, não tem base empresarial. Não tem base no Congresso Nacional segura, sólida. Não tem partido político. O número de pessoas que estavam em Chapecó tinha lá umas 100 pessoas, 120 pessoas o esperando. Não mobiliza, portanto, as pessoas, nem os fanáticos que vão lá gritar sem máscara. As pesquisas, e a última divulgada essa semana, também a desaprovação não para de crescer, né, disparando, passando de 50%, a desaprovação chegando a 60%, e a desaprovação cada vez indo lá em direção ao eixo do zero. Ou seja, então você tem um quadro, e a economia
numa situação dramática, a maior taxa de desemprego desde do levantamento da série histórica foi obtida no mês passado, o PIB não mostra sinais de recuperação, as vendas no mês de março caíram, e aí você já, quando o comércio começa a cair as vendas, você já vê que é o primeiro local onde há o sinal da retração, a recuperação no primeiro semestre, não trimestre, já se perdeu, a possibilidade é só no segundo semestre, e a vacinação só ocorrerá completa em 2022. E isso temos de levantar as mãos aos céus se não tiver problemas no meio do caminho, como, por exemplo, variações das cepas aí que cria situação terrível e que fica incontrolável a situação. Veja que até no campo do futebol, o Grêmio foi jogar no Equador, ia jogar no Equador, o Grêmio chegou contaminado e está trancado no hotel em Quito, trancado. E as autoridades equatorianas falaram, ó, vocês não saem do hotel, nós vamos ficar trancados. E sabe onde vai ser o jogo? Em Assunção, Paraguai. E por quê? Porque o único país hoje em que permite a livre circulação dos vizinhos aqui é o Paraguai. É o Paraguai. Então, olha a confusão. E vai ser terrível a saída de Quito para ir para Assunção, porque hoje ser brasileiro é ser pestilento. É isso, é espalhar variantes do vírus. E isso, apareceu no futebol, alguém fala, mas isso é do futebol? Não é. Isso vai afetar a circulação das pessoas, o turismo, o comércio, a gerenciamento das empresas e até as exportações. Nós temos falado aqui foi o primeiro lugar a falar isso desde o ano passado, e agora a coisa chegou. E isso não é um dado da natureza, foi criado pelo Bolsonaro. Então, a questão que se coloca é necessário que a sociedade tenha um choque, tem de acordar, de exigir, escreva para o seu deputado, escreva para o seu senador, né? Converse com as pessoas, né? Faça. Assim, se não fizermos nada, nós vamos para o matadouro. É isso. Nós vamos para o matadouro, porque os 340 mil mortes que vamos ter hoje, nesse ritmo, nós vamos terminar esse mês de abril suplantando, olha, a marca dramática de 400 mil mortos. Sim, e tem sido dito pelos especialistas na área. Eles apontaram já isso. Se nós lembrarmos o ano passado, a perspectiva pessimista em abril, foi até ainda quando o ministro Mandetta, ainda era o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falava no final do ano, dependendo como se fosse em 180 mil, não, ou vai ficar em 180 mil até terminar todo esse processo, não ocorreu. Por quê? Porque o Pazuello entrou e fez, a partir de maio, e fez tudo aquilo que nós sabemos. Só que ele não fez porque ele quis, ele fez amando no Bolsonaro. Então, a situação é preocupante, o genocídio continua em marcha acelerada, O Brasil hoje é o epicentro da pandemia. Se você olhar os gráficos, e hoje tinha nos jornais, no Globo, por exemplo, você tem os gráficos dos vários países, e o Brasil inclusive, o Brasil é que tem a curva ascendente, todos a curva descendente, todos, e aqui a curva ascendente. O epicentro é aqui, e nós, pelo cenário que está, não temos saída. Enquanto isso, ele prepara o golpe de Estado. É uma manobra diversionista, vocês entenderam? Ele prepara o golpe de Estado articulando tentando ele buscar o apoio nas Forças Armadas, não obterá, como ele imagina, mas ele vai jogar as PMs como suas milícias. É essa a jogada. Ele é um miliciano, esse homem é um assassino. É isso, né? Que ninguém tem coragem de apontar para ele e falar: o senhor é responsável pela morte de 340 mil brasileiros e brasileiras. Né? Seria como se caísse 20 aviões por dia. É um negócio inacreditável, o país banalizado. Fica parado vendo. Meu Deus, nós temos que encontrar uma solução urgente para ontem, sob risco de os 500 mil que apontam de óbitos por julho terminar em que número? Terminar em que número em dezembro? E será que vai terminar em dezembro? São perguntas que a gente coloca. Tudo isso pode ser revertido? Pode. Com medidas emergenciais? Sim, mas não com Bolsonaro na presidência da República. É aí que é a questão. Você não pode transformar uma série de indústrias farmacêuticas e fazer uma produção em massa de vacina da noite para o dia, como se fosse uma indústria de guerra.
Claro que pode. Na guerra, você não muda a estrutura das empresas e passa a produzir tanque, produzir a máquina de lavar, produzir tanque de guerra? Não pode fazer isso? Pode, produzir as vacinas. Mas não com esse homem criminoso na presidência que não está nem aí. E pior, vem a São Paulo e vai ter gente fazendo, sabe, se prostrando para ele. Vai ver, vai ter gente se prostrando. E preocupados, Lina Mônica Berro, Folha de São Paulo, olha os empresários, o nível, a baixeza desse pessoal, que representa nada, né? Se eles vão poder ou não usar máscara, que eles estão receosos, veja que cidadania, hein? Eles estão receosos de usar máscara e isso não pegar bem junto ao Bolsonaro, que nas reuniões privadas não usa máscara. Realmente, o Roberto Simons, que fundou o Centro das Indústrias, depois a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, diria o quê desses supostos empresários, né? Diria o quê deles? Eles merecem ser chamados de empresários, têm consciência nacional, têm ideia de pertencimento ao mesmo país? Não tem nada, 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 nada. Uma vergonha. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 601 mil inscritos do meu canal, indique a uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês bem fazem a página dos comentários. Hoje postamos pouco, por isso que até atrasamos um pouco a live, a entrevista com o deputado por São Paulo, Kim Kataguiri, discutindo impeachment, Bolsonaro, Covid, papel do Congresso Nacional, como que a sociedade pode se mobilizar, bastante interessante. Assistam a entrevista e tem uma série delas ainda nessa semana e no começo da próxima semana. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Amanhã nos encontramos e sempre naquela perspectiva. Nós vamos sair dessa. Vamos. Mas o ponto inicial, o take-off, lá como dizia nas discussões de teoria do desenvolvimento econômico, né? A decolagem para o país poder sair dessa situação é retirar Bolsonaro da presidência da República. Isso é condição sine qua non. Nos encontramos amanhã. Até.